E aí, pessoal, beleza? Então, vamos começar aí com a nossa sessão, primeira sessão, os exercícios que vocês têm que fazer aqui. Vamos começar com o exercício um, né? Os exercícios que vocês têm que fazer para trabalho eu não vou resolver aqui, né? Claro, eu só consegui gravar agora, olha o horário, 11h05. É, vai brincando, né? Então, vamos lá, vai. O primeiro fala o seguinte, ó, se você tem dois conjuntos, tá? Se o A está contido em B, então a interseção B é igual a. Aqui é um if and only if, é C somente C. Então, nós temos aqui uma hipótese e tal. O que ele está dizendo é o seguinte: dados dois conjuntos, se o A está contido em B, então você pode escrever que a intersecção de A com B é igual a A. E se isso vale, então o A está contido em B, é um C somente C, tá? Então, como que é a ideia aqui? Ó? Vamos pensar na primeira implicação. O que seria a primeira implicação? A gente supõe que A está contido em B, isso é a nossa hipótese. E nós queremos chegar que a intersecção de A e B é igual a A. Primeiro, pessoal, a intersecção de A e B está contida em A, de fato, tá certo? A interseção de A e B pode ser até o conjunto vazio, mas o vazio está contido em qualquer conjunto. Mas no caso, a interseção de A e B não é, né? Porque para todo x em A, o x está em B, então a interseção de A em B, de qualquer forma, você pega um x que está na interseção de A em B, então ele quer dizer que o x está em A e x está em B, isso quer dizer, né, que essa interseção está contida em A, está contida em B, é meio tranquilo isso aqui. O que a gente tem que provar então agora é uma igualdade de conjuntos, tá? Que a intersecção B é igual a A, então a gente já provou essa inclusão, agora a gente tem que provar o contrário, a gente tem que provar que o A está contido na interseção de AB, tá certo? Então o que que nós queremos provar, tá? Queremos, queremos provar que o A está contido na interseção de A com B. E aí o que que você faz? Você considera um x em A e mostra que o x está na interseção. Então você fala, seja x pertencente a A. Aqui vocês têm que escrever, têm que fazer uma redação, não tem jeito, tá? Então seja x pertencente a A, tá? Então, mas aqui eu vou já meio que um pouco direto aqui, porque são muitos exercícios, tá? Então, x pertence a A. O que que acontece? Se o x pertence a A, para esse x em específico, você garante que o x pertence a A e o x também pertence a B. Por que você sabe que o x pertence a B? Porque a gente está usando isso aqui como hipótese, o A está contido em B. O que quer dizer que A está contido em B? A está contido em B se para todo x de A implica que o x também está em B. Então, dado um x em A, eu sei que o x está em A e o x está em B. Isso quer dizer, isso aqui eu usei minha hipótese, tá? Usando minha hipótese aqui. Só que isso quer dizer que o x pertence à minha interseção, tá? Ou seja, o meu A está contido na interseção. Portanto, eu provei que a minha interseção de AB é igual a A. Então já foi a primeira, tá? O que precisamos provar agora é a volta, a segunda. Aí você fala assim, não, mas não está claro, professor. Olha, a interseção de AB está contida em A. Isso aqui tranquilo, tá? Você já não é que provou, né? Isso aqui não tem muito o que fazer, tá? Dado x em A, para todo x em A, eu sei que o x também está em B, tá? Eu sei que o x também está em B. Então, o que que é x pertence à interseção? Quer dizer que o x pertence a A e quer dizer que o x pertence a B. Então, se eu pensar que dado x em A, eu sei que vale isso, né? Eu sei que se o elemento está em A, ele está contido em A, porque um A está contido em todo o conjunto A. Então, é bem tranquilo, né? A interseção de A e B sempre está contida em A, está contida em B, como se fosse vazio também estará contido, o vazio está contido em qualquer conjunto. Então, isso está bem de boa, tá? Está bem de boa. Talvez essa inclusão seria a mais difícil, mas é bem tranquila também, né?
Agora, qual que seria a volta? A volta é o seguinte, você usa isso aqui agora como hipótese, tá? Isso aqui é a nossa hipótese, e você quer provar isso aqui, ó, que A está contido em B. Então, isso aqui virou a tese, tá bom? Então, se você quer provar que A está contido em B, então você toma um X em A e mostra que esse X também está em B, tá? Então, você começa, seja, tá? Seja um X pertencente a A. Você tem que mostrar que esse X também está em B, tá? Mas se o X está em A, implica que o X está na interseção. Por que o X está na interseção? Porque a gente está usando isso aqui como hipótese. O A é igual à minha interseção. Então, o A está contido na interseção. Se o X está em A, o X está na interseção. Isso implica que o X está em A e o X está em B, né? Ou seja, esse X que estava em A implica que o X está em B. Ou seja, portanto, o A está contido em B e é o que a gente queria. Terminamos o exercício 1 aqui, tá certo? Beleza. Então vamos para o segundo. O segundo, pessoal, é para provar a segunda lei de De Morgan, que é o teorema 1.1.4b. Então vou apagar aqui, tá bom? Acho que é melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele é o seguinte, tá? O teorema, o item B lá, que ele pede para provar, é o seguinte, que dado A menos, aí aqui vai ser B união C ou B interseção C. Se eu não me engano, vai ser B interseção C, o da união foi feito até na aula, né? E aí você meio que pode fazer uma distributiva, você faz A menos B, então você coloca aqui, ó, A menos B, e dada a interseção, isso aqui vira a união. Aí ficamos com A menos C. Beleza, pessoal? Então você tem que provar isso. De novo, é aquela inclusão. Você tem que provar, dado o x aqui, e esse x vai estar aqui, então você provou essa inclusão. Aí, dado um x aqui, você prova que ele também está aqui, você prova a outra inclusão. Então, quando é uma igualdade de dois conjuntos, tem que provar as duas inclusões, né? Então, o que que acontece aqui, tá? Você pode pegar um x nesse conjunto. Então, seja x pertencente a esse cara, eu vou escrever aqui, ó, dado x pertencente a menos B interseção C, tá? Beleza. O que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que o seu x pertence a A e o seu x não pertence à interseção, tá? Isso aqui é a definição da diferença de dois conjuntos, tá? O dizer que um conjunto X pertence à sua diferença A menos a diferença de um conjunto, quer dizer que o X está em A e o X não está no conjunto, né? No caso da diferença, interseção aí. Agora, escrever isso, você diz que o X não pertence a B ou o X não pertence a C. Talvez fica difícil para enxergar, a gente vai fazer um desenho. Ó. Então, isso aqui implica que o X pertence a A, tá? E aqui, ó, o X não pertence a B ou o X não pertence a C. Aí você pode pensar assim, por que colocou ou, né? Quando é interseção, a gente coloca aí, mas aqui é por causa do não pertence, tá? Se fosse x pertence a B interseção C, seria que o x pertence a B e o x pertence a C. Mas como aqui é não pertence, a gente vai colocar ou. Então aqui é interessante fazer um desenho, tá? Então vou fazer um parênteses, a demonstração estaria em azul, aqui seria uma discussão sobre isso, tá? Então, às vezes é interessante você colocar um diagrama de Venn para representar isso. Então, sei lá, vamos pensar assim, ó, no B e no C. Você sabe que a interseção de BC é isso aqui, ó. Isso aqui é B interseção C, tá certo? Agora, o que quer dizer que ele não pertence à interseção? Se o x não pertence à interseção, você está dizendo que o x ele estaria aqui, ó, ou estaria aqui, tá certo? Seria um desses dois aí. Beleza? Agora, olha o que isso está dizendo que o x não pertence à minha interseção. Agora, olha que interessante se nós fizermos isso aqui, ó. Você tem aqui o B, você tem aqui, ops, não está escrevendo? Você tem aqui o B, você tem aqui o C. Se o x não pertence a B, o que quer dizer isso? Se o x não pertence a B? Esse cara é o conjunto B.
Então, não pertencer a B quer dizer que ele está para cá, ó. Ele está para cá. Agora, dizer que o X não pertence a C, esse cara aqui é o conjunto C. Então, é dizer que está aqui, ó. E aí, quando a gente coloca o ou, nós estamos unindo. Nós estamos unindo o x não pertence a B, que é esse pedaço, com o x não pertence a C, que é esse pedaço. Que é justamente o x não pertence à interseção. Percebe? É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá? Então, daqui, pessoal, o que, que nós temos aqui, ó, dessa implicação? Nós temos que o x pertence a A, tá? E o x não pertence a B, ou, tá? Posso até fazer assim, para ficar mais simples. O x pertence a A, ou, o E, né? E o x não pertence a C. Aí você fala, puxa vida, meu, mas por quê, ó? Aqui é uma interseção. Então ele está dizendo que o x pertence a A e, ao mesmo tempo, ele não pertence à interseção, ou ele está aqui, né? Ó. Ao mesmo tempo, o x está nesses dois aqui, ó, tanto faz, é a mesma coisa, né? E o x não pertence a B ou o x não pertence a C. Então nós estamos dizendo que o x pertence a A e o x não pertence a B. Então você pode também fazer um desenho, você pode colocar um ponto um a aqui para você ver que vai dar as mesmas coisas, tá? Não é difícil, cara. Vamos. Ó, aqui você tem o A, aí aqui você tem o B, e aqui você tem o C. E aí ele está falando o E, que é a interseção, né? Então, ele está dizendo que o X pertence a A, seria esse camarada aqui, né? E o X não pertence a B, ou o X não pertence a C, né? Que seria esse camarada aqui, tá? Beleza? E aí, o que que acontece aqui? O x pertence a A e o x não pertence à interseção de B união C. A interseção está aqui, ó. Eu tirei a interseção, tá certo? Tirei a interseção. Só que aí você fala assim, o x pertence a A. Então eu estou pegando, né? Se o x pertence a A, eu estou pegando esse cara, estou pegando esse cara. Tá sendo os elementos daqui. Aí o que que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que o x pertence a A e o x não pertence a B. Então, quando a gente diz isso, nós estamos dizendo o seguinte, ó. O x pertence a A, tá aqui, ó. Só que ele não pertence a B. Esse cara de baixo é o B. Então, ele estaria aqui, ó. Seria esse. E aí, aqui a gente está dizendo o quê? Que o x pertence a A. Aqui nós temos o A, aqui nós temos o B, aqui nós temos o C. O x pertence a A, só que o x não pertence a C. O C está aqui, ó. Então, o x pertence a A e o x não pertence a C seria isso aqui. E perceba que o que a gente quer é esse cara e esse cara, que é justamente, ó, a união desse com esse, tá certo? É justamente a união. Enfim, um desenho te ajudaria a pensar, né, nessas ideias aí, tá? Beleza, 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 beleza. É bem tranquilo, né? Bem tranquilo, na verdade. Não, é só uma questão de escrita mesmo, os conectivos. Então, o que que significa isso? X pertence a A e X não pertence a B? É justamente a definição da diferença. Então, isso aqui você tem A menos B, tá? Aqui você tem a mesma coisa, A menos C, e esse ou é união. Poderia escrever ou, tal, mas já vamos colocar união de A menos C. O que acontece é que se o X pertence a esse camarada, né? Aqui teria que escrever que o X pertence a isso aqui, mas tudo bem. Então implica que o X pertence a isso aqui. Beleza. Então, se o X pertence. Então a gente provou a primeira continência, mas se o X está aqui, vale isso, tá? Então vale isso aqui. E se vale isso, vale a de cima. Então isso aqui é meio que um C somente C, tá? Então, no fundo, prova a ida e prova a volta. Então, terminamos o exercício 2 aqui. Não sei se ficou confuso, eu estou querendo fazer muito rápido, porque são muitos exercícios, né? Eu queria fazer em 1 hora, senão fica muito cansativo aí para vocês, né? Tá 11h19 ali, quando der meia-noite eu paro, vai. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Então, beleza. Vamos pro 3, né? Vamos para o exercício 3. O exercício 3 seria trabalho, né? O exercício 3 é trabalho. Então, vocês vão
Vocês vão resolver, tá? O exercício 3, pessoal, eu não vou fazer aqui porque é um trabalho. A ideia é pensar igual esse 2, igual esse um, e então o 3 é trabalho, tá certo? O 3 é trabalho. No Elon, no livro do Elon, tem isso aqui. Então, uma boa consulta para vocês é dar uma olhada no Elon, acho que tem resolvido, inclusive, tá bom? Então, exercício 4. O exercício 4 fala o seguinte, né? A diferença simétrica de dois conjuntos A e B é um conjunto D de todos os elementos que pertence a A ou a B, mas não a ambos. Represente D com um diagrama. Mostre que D, A menos B, é todos os elementos que estão em A. Bom, é bem tranquilo, né? Eu acho que é fazer desenho. É fazer desenho. Literalmente, eu acho que é fazer desenho. Então, letra A, mostrar que esse conjunto diferença pode ser obtido por meio de um diagrama, então por meio de um desenho, né? Você tem aqui, ó, A menos B unido com B menos A. Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos um conjunto A, nós temos um conjunto B, tá? E aí nós temos aqui o conjunto A, nós temos aqui o conjunto B. E aí o que que seria A menos B? Você já sabe muito bem que é esse pedaço, tá? São os elementos que estão em A. O que que é B menos A? São os elementos que estão em B, mas não estão em A. E aí você une eles, né? Você une eles, e não está em ambos, não está na interseção. Então é esse conjunto de diferença. Então o diagrama que ele está pedindo é esse aqui que eu estou desenhando agora aqui embaixo. Então é esse camarada aqui com esse camarada aqui. É a união desses dois. Então isso é a letra A. A letra B, ele pede para mostrar que o D também é dado por isso, ó. O que é a união B? São todos, tá certo? Então vamos lá. A união B, você pega todos. Então isso aqui é o A união B. Show. Isso aqui é a união B. Tá tudo bem. O que que seria a interseção B? Cara, isso aqui tá de boa. Aqui você tem a interseção B. É isso aqui. O que que é a diferença? A união B menos a interseção. Você simplesmente tira a interseção e fica justamente com isso, ficou a mesma coisa. Literalmente é isso. Exercício 4 bem babinha aí, né? Então vamos para o 5, tá? Vamos para o 5. Opa, deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Exercício 5. Eu tô cansado, tô com sono, né? Vamos lá. E se caso passar algum detalhe, alguma coisa, vocês me mandam aí, ou em aula vocês me perguntam, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, para cada n, seja o AN definido dessa forma, o que é a interseção de A1 com A2? Então a gente tem que entender o que que é esse AN, cara. O AN, ele é o conjunto formado por quem? Ó? Para pensar. Ele é n mais um vezes um k, e ele fala que o k é um número inteiro, ou natural. Lembrando que o conjunto dos números naturais aqui, a gente começa com um, tá? Um, dois, três e vai embora. Então, quem seria o nosso A1? O nosso A1, você tem aqui n mais um, né? Então, no caso, o nosso n está sendo um, então vai ser um mais um vai ser 2. 2k, então vai ser o 2k com k um número natural. Então, se o k é natural, você tem 2 vezes um que é 2, depois 4, depois 6, depois 8. Você tem um conjunto dos pares aqui, ó, os múltiplos de 2. Aí você tem aqui o A2. O A2, então, vai ser 3K, com K pertencente aos naturais. Então, vai ser o quê? 3, 6, 9, 12, etc. Os múltiplos de 3. E assim por diante. Então, quem que é o AN? O AN são os múltiplos de N mais um. Então, é bem de boa. Na letra A, ele pede para você calcular a minha interseção, A1, A2. Cara, a interseção é o número 6, depois vem o 12, tá certo? Porque são os números pares e que são múltiplos de 3, né? Então, no fundo, são os múltiplos de 6, tá certo? Então, vai ser o quê? Vai ser o número 6, vai ser o número 12, vai ser o 18 e vai embora. Você pode até escrever, então, que são os 6K, onde o K pertence a N, tá certo? Isso é a letra A. Letra B, o que que ele fala aqui, ó? Determine os conjuntos, a união enumerável, né, e a interseção enumerável. Então, isso aqui, pessoal, união
de todos os ANs, onde o N percorre os naturais. Em outras palavras, ele está pedindo a união de todos os N's pertencentes aos naturais, dos ANs, que pode colocar entre colchetes, entre chaves assim, tá de boa. Ou não precisava também, fica subtendido, tá? Então ele quer a união de todos os conjuntos. Não, mas para pensar, né? Nós estamos unindo, ó, nós estamos fazendo o quê? O A1 unido com o A2, unido com o A3, unido tal, 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 unido com a N, unido tal, tal, tal. São todos os caras, cara. Então eu estou fazendo todos os múltiplos de 2, todos os múltiplos de 3, todos os múltiplos de 4, todos os múltiplos de N, né? Todos os múltiplos de N mais um, e assim por diante. Eu estou pegando todos os múltiplos, cara. E assim, se o número é primo, se o número é primo, ele só é pego quando for múltiplo de, por exemplo, 7. Onde que vai aparecer o 7? Por exemplo, o número 6 aparece no. O número 6 aparece nos múltiplos de 2, aparece nos múltiplos de 3. Mas o número 2 só vai aparecer nos múltiplos de 2. O número 3 só vai aparecer nos múltiplos de 3. O número 5 só vai aparecer nos múltiplos de 5. Os números primos só vão aparecer nos múltiplos dele mesmo, tá certo? Um primo dado P, ele vai aparecer nos múltiplos de P. E como os primos são infinitos também, e a gente está pegando união enumerável, união infinita aí, nós vamos ter todos os caras, menos o 1, tá certo? Então, aqui vão ser o conjunto, aqui vai ser todos os números naturais, menos o elemento 1, tá certo? Essa é bem tranquila. Aí nós temos a letra C. A letra C ele está pedindo a interseção. A interseção de AN, onde N pertence aos naturais, que é justamente a interseção de N pertence aos naturais dos ANs, tá certo? E aí, o que que vai ser essa interseção? Cara, eu quero a interseção de todos, né? Vamos pensar nos primos, né? Pega, por exemplo, o número 2. O número 2 não vai aparecer em nenhum lugar. Pega, por exemplo, o número 3. O número 3 aparece nos múltiplos de 3, mas não aparece nos outros. Não aparece. Então é vazio, tá certo? Então é vazio. O conjunto é vazio e já foi. Por causa dos primos aí, que você só vai aparecer uma vez em cada conjunto. Tudo bem? Bem de boa. Eu acho que já foi o 5. Vamos para o 6. O 6 e o 7 eu pedi como exercício, né? O 6 e o 7, ó, puf, puf, exercício. Então a primeira parte já foi. Eu preparei aqui, ó, 16 exercícios para vocês, tá bom? Porque senão, cara, eu não vou dar conta, não. Eu não estou dando conta de fazer um vídeo, imagine um monte. Então eu vou fazer o seguinte: tô fazendo esse vídeo, que é um domingo, é um domingo, 11 horas da noite, cara. Aí amanhã, segunda-feira, eu faço mais outro, tipo das 11 à meia-noite, quando der, aí eu faço mais o segundo, que é o de indução. E se for o caso, na terça eu faço mais um aí. Aí acabamos o primeiro capítulo, e é o capítulo da primeira prova, tá bom? Então, então é o que dá para fazer. Tem jeito, tá bom? Então, o 7 vamos para o 8. Vamos para o 8. Aqui é o seguinte, tá, pessoal? Eu vou ficar copiando. Acho que é melhor, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou cortar, então, isso aqui. Acho que é melhor. E ficar apenas com o 8, tá certo? Então, nós temos aqui o 8. Olha que bacana. Seja f de x igual a 1 sobre x quadrado. Essa é a nossa função. X diferente de zero, porque não existe divisão por zero, então é definido em todo real. Determine a imagem direta f de e, onde o e é um x pertencente aos reais, onde x é maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. A imagem direta. Então, só para lembrar vocês, ó, é bem tranquilo. Você tem aqui um conjunto A, você tem aqui um conjunto B, que é o nosso domínio, nosso contradomínio, e aqui você tem uma função f que vai de A para B. Aí aqui eu tenho um subconjunto x de A, tá? E eu vou conseguir calcular a minha imagem direta f de x. Isso aqui seria a minha imagem direta f de x. O que que é o f de x? O f de x, então, são todos os f de x pertencentes a B, tais que o x está em x. Então, no caso, seriam todas as minhas imagens do meu contradomínio, que são os reais aí, né? Onde o meu domínio está no conjunto E. Então, aqui esses problemas, é importante que você faça o gráfico da função, tá? Ou pelo menos um esboço aqui, ó. Eu tenho aqui mais ou menos, eu acredito que vocês conheçam esse gráfico. Então, você tem aqui mais ou menos.
Mais ou menos, tá? Não precisa ser perfeito, não. Você, ó, quando x é um, quando x é um, o seu y é um, tá certo? Então você tem um ponto aqui. Quando o seu x é 2, o que que acontece quando você colocar 2? Vai ficar 2 ao quadrado 4, vai ficar um quarto. Vai ficar 0,25, cara. Então vai ficar, já vai cair bastante aqui, ó. Então vai cair muito rápido. E aí, agora, quando o x é meio, e o que acontece quando o x é meio? Quando o x é meio, você vai colocar, vai dar um quarto, vai ficar 4, né? Então vai ficar 2, aqui você tem o 3, aqui você tem o 4, ó. Quando o x é meio, você tem 4. Então você tem um gráfico que vem assim, ó, lado infinito, tal, 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 tal. E aí quando você faz o x indo para o infinito, o negócio vai para o infinito, beleza. E a mesma coisa vai ser, ó, se aqui for menos um, se aqui for menos 2, se aqui for menos 3, vai ser a mesma coisa, né? Ela é simétrica em relação ao eixo y, uma função par, né? Então você tem aqui, ó, o um, quando é menos 2 você tem um quarto, ó, você tem aqui, e aí você tem aqui, sei lá. E aí vai lá, quando x é meio, você dá 4, mesma coisa. Então você tem a simetria em relação ao eixo y, tá beleza. É essa função aí, beleza? É claro, né? Ela está caindo, se você pensar da esquerda para a direita, né, é uma função crescente aqui, enquanto aqui é decrescente, tá de boa, né? Você tá entendendo, é a mesma coisa, né? Boa, beleza. Aí, o que que ele pede? Ele pede que o x esteja de 1 a 2. Então, se nós pensarmos no x como de 1 a 2, seria fechado em 1 e fechado em 2. Seria uma bolinha fechada aqui, ó. 1 e 2. E aí, quem seria a sua imagem? Nós vimos que quando o seu x é 2, o seu y é um quarto, e quando o seu x é um, o seu y é um. Então você tem essa imagem. Essa é a imagem direta, tá? Então quem seria o meu f de e? Seriam todos os meus f de x pertencente a R, tal que o meu x está em e. Ou seja, o meu x pertence a esse intervalo 1 e 2. O meu x pertence ao intervalo fechado em 1 e fechado em 2. Ou seja, quem que é esse conjunto? É o conjunto fechado em um quarto e fechado em 1. Essa é a imagem direta. Essa é a letra A. Um gráfico faria parte aí, eu acho que é interessante, tá? Aí nós temos a letra B. Tudo bem? A letra B é uma molezinha, né? A letra B fala o quê? Deixa eu pensar. Será que está errado isso aqui? Determina a imagem direta, onde o E, o X é 2. O E é 2, 2, 1 quarto. Eu acho que está certo. Não estou vendo nenhum erro aí, não. Tá de boa, tá certo? Agora nós podemos pensar. Eu, eu não tenho as respostas disso aqui, mas tem no final do livro. Só que eu não. Bom, tem no final, assim, algumas dicas, né? Eu não consigo. Bom, se tiver erro, cara, vocês me perguntam e a gente corrige, não tem problema algum. Mas eu não estou vendo nenhum erro aí, não, tá bom? Então, agora é o contrário. Agora ele pede a imagem inversa desse conjunto G. Então, vamos fazer aqui, ó, um rascunho para vocês lembrarem, ó. Você tem aqui o conjunto A, você tem aqui o conjunto B, tá certo? E aí você tem a função f de A para B, tá bom? E aí você tem aqui um conjunto Y. Esse conjunto Y é um subconjunto de B. Então, começamos com Y, um subconjunto do meu contradomínio. Aí faz sentido eu pensar na minha imagem inversa desse y, que seria o quê? Seria um conjunto aqui, tá certo? Que vai dar ele, né? Que vai dar, vai ser um f a menos um de y. Então, o que que é o f a menos um de y? São todos os x do meu domínio A, tais que quando você faz f de x, ele cai no y, tá certo? Então, ele está pedindo justamente o f a menos um de g, ó. Quem que é o f a menos um de g? Esse g, ele está lá no contradomínio. Então, ele está perguntando quais são os x reais, né, os x do domínio, tais que quando você tem a sua imagem f de x, ela pertence ao conjunto G. Ela pertence ao conjunto G. E o conjunto G é formado pelo x maior ou igual que 1, maior ou igual que 4. Então, se nós pensarmos aqui, ó, deixa eu colocar em verde aqui, ó, o número 1 fechado e o número 4 fechado.
Então tá aqui, ó. Esse é o meu subconjunto no meu contradomínio, no meu, seria o meu Y aqui, ó. É o G, tá? Ele está aqui no contradomínio, está aqui no eixo Y. E a minha pergunta é: quem são os X que vai nele, né? Quem são os X no qual eu olho para as minhas imagens pertencem a esse conjunto, a esse subconjunto aqui. Então aqui a gente já respondeu. Nós sabemos que no x igual a 1 você tem 1, e nós sabemos que no x igual a meio, você tem 4. Essa função é contínua, então vai ficar de meio até 1. Ó. De meio até 1, você faz com que tenha esse pedaço, e esse pedaço é o que faz você obter tais imagens. Mas aí não fica só no x do x positivo, vai ficar no x negativo também, né? No menos 1 e no menos meio. Então aqui você garante dois intervalos. Então, esse f a menos 1 de g, você tem o quê? Você tem o fechado no menos 1 até o menos meio, unido com quem? Com o meio até 1, tá certo? Então, esse aí é o exercício 8. Beleza? Acho que é isso aí. Vamos para o próximo. O próximo seria o exercício 9, né? Vamos pegar aqui o exercício 9. O exercício 9, deixa eu. Será que eu consigo? Eu copiei. Será que eu consigo dar um Ctrl V aqui? Consigo. E aí eu consigo fazer um corte. Muito bom, né? Muito bom. Copia aqui. Exercício 9, joga aqui para cima. O 8 já foi, né? Deixa o 9 aqui assim mesmo. Então, ó, o exercício 9. Nós temos a função g de x igual a x ao quadrado e f de x igual a x mais 2 para todo x real e seja h a função composta g bola f. Encontre a imagem direta H de E, encontre a imagem inversa H menos 1 de E. Bom, cara, isso aí deveria ser exercício também. Será que não foi exercício, cara? Se não foi exercício, eu comi bola. Não, eu não pedi como exercício. Ó, então é o seguinte, bom, você tem que calcular a composição, né? Então, primeiro de tudo, a minha função h de x é a g f de x, onde nós temos g, a função f é a x mais 2, e aí a gente vai substituir na g, que é x ao quadrado. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado. Essa é a nossa função h. Se nós representarmos o gráfico dessa função, isso aqui está fácil. Eu vou até desenhar um pouco maior, que talvez precise, né? Então vamos considerar aqui, ó, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade. Uma, duas, três, quatro. Já tá bom, né? Aqui seria o x, que seria o y, que seria o número um, número 2, número 3. Aqui é o zero, aqui é o menos um, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4, etc. O que que acontece aqui, pessoal? Aqui é a função x quadrado. A função x quadrado, seu gráfico é isso aqui, tá certo? Seu gráfico é isso aqui. Só que aí você teve um mais 2. Você colocou um mais 2 no argumento. Então, quando você coloca mais 2, a função vai deslocar duas unidades para a esquerda. Se fosse menos 2, ela iria deslocar duas unidades para a direita. Muitos alunos confundem. Mais 2 vai para a direita. Não, não, não. É o contrário. Mas por quê? Porque pensa, é no menos 2 que zera. Se eu colocar menos 2 aqui, menos 2 mais 2 dá zero. Zero ao quadrado é zero. Então, no menos 2 eu tenho a função y igual a zero. Eu tenho a minha imagem. No x igual a menos 2. Aí você pode fazer conta. No x igual a menos 1, vai ficar menos 1 mais 2, vai ficar 1. 1 ao quadrado, 1. Claro, vai ser a mesma função, tá? X quadrado, só que transladada duas unidades para a esquerda. Mesma coisa. Então, quando x for igual a menos 3, você vai ter 1 também. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, quando x é zero, vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar 4. Então, você tem aqui, quando x é menos 4, você garante que também vai ser 4. Então, você tem um gráfico que é uma parábola. Você sabe que ela é simétrica, o eixo de simetria é a reta x igual a menos 2, tá certo? Você tem esse gráfico aqui, ó, bonitinho, tá certo? Então, nós temos aqui um gráfico muito bonitinho. Beleza, tá isso aí. E aí na letra A, deixa eu apagar isso aqui. Aí na letra A ele fala o quê? Ele fala assim, encontre a imagem direta do E, onde o E está em 0 e 1. A imagem direta, esse conjunto E, ele está no domínio da função. Pensa assim, está no eixo X. Então, se está no eixo X, ó, 0 e 1,
ele está aqui, tá certo? X igual a zero e vai de zero até um. É esse intervalo aqui, ó, fechado em um, fechado em zero. Então você sabe muito bem que quando o seu x é zero, o seu y é 4. E quando o seu x é um, coloca um aqui, vai dar 3 ao quadrado, vai ser 9. Então você vai ter lá o 4 até 9. Então a letra A, o seu H de E, o H de E, ele vai ser simplesmente o 4 até 9, tá? Isso é H de E. E aí nós podemos perguntar, na letra B, quem é o H a menos um de G. Então, o G é esse conjunto que está no contradomínio, é de zero até 4. Então, ele está fechado em zero, fechado em 4 e ele tem tudo isso aqui, ó. Esse cara é o meu conjunto G. Tá? É o meu intervalo 0 e 4. A minha pergunta é: quais são os pontos lá do meu domínio em que eu obtenho o f de x pertencente a g? Então, você sabe muito bem que quando x for menos 2, você sabe que tem zero, então menos 2 serve. Só que qualquer valor entre menos 2 e zero, você obtém, por exemplo, um valor que está aqui entre menos 2 e menos um. Você vai obter esses pontos que, quando você olhar para a sua imagem, elas estão indo para g. Então, na verdade, você consegue qualquer ponto do gráfico, né, fazendo com que coincida que a sua imagem bate em G à medida que o seu x está entre menos 2 e zero. Mas você sabe muito bem que é uma parábola, né? Então, a mesma coisa acontece indo do menos 4 até o menos 2, por exemplo. Para menos 3 você tem um, para um valor entre menos 4 e menos 3 aqui, ó, você tem esse ponto que também está em G. Então, esse camarada aqui, ó, vai ser fechado no menos 4 e indo até o zero, fechado. De boa, muito tranquilão, né? Muito tranquilão, muito de boa, muito de boa. Vamos para o exercício 10, então, tá certo? Exercício 10, eu vou subir ele, também vou cortar aqui, vou ficar só com o 10 nessa parte. Beleza. Então, o 10 diz o quê? Ele fala assim, é o seguinte: tome a função f de x igual a x quadrado para todo x real, e seja e, seja f, e mostre que a interseção é zero, e que f intersecção é zero, nossa, um monte de coisa, né? Puxa vida, cara, já cansou já, vai. Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, você tem a função f de x igual a x ao quadrado. Beleza. Então é importante a gente desenhar o gráfico dessa função. Vamos desenhar um gráfico aqui assim, ó. Você tem isso aqui, você tem isso aqui, e a gente já conhece muita coisa. Quando o seu x é um, seu y é um. Quando o seu x é 2, o seu y é 4. Então aqui ficaria 2, aqui ficaria 3, aqui ficaria 4. Você tem um ponto aqui, né? Aqui seria o zero. Quando o seu x é menos um, e aqui o x é menos 2, então menos um vai dar um, menos 2 vai ser 4. E aí você tem aqui o zero zero. Então você tem aqui uma, como posso te dizer, você tem aqui é uma, o gráfico da função x quadrada, tá certo? Beleza. Aí ele quer o quê? Você tem um conjunto E, ó, conjunto E formado por x pertencente aos reais, onde ele começa no menos um fechado e vai até zero fechado. E aí você tem um conjunto F. O conjunto F está de zero até um, tá certo? E aí ele quer, mostre que a interseção é o próprio zero. Aqui não tem erro, pessoal. Aqui você pode fazer o diagrama, tá? Você pode fazer o diagrama, eu coloco um diagrama aqui, olha, eu coloco uma reta real aqui, coloco uma reta real aqui, coloco a interseção aqui. Então, por exemplo, aqui seria o zero, aqui seria o menos um, e aí você tem esse conjunto aqui que é o conjunto E. Aqui você teria o zero, aí você tem aqui o número um, não precisa se preocupar com a escala, tá? E aqui é o conjunto F. A interseção, o que é comum aos dois, é o zero. Isso é um jeito de fazer, cara. Não vejo problema em fazer assim, não, tá? É isso aqui mesmo. Então, esse aqui é o zero. Então, a minha interseção, a E com F, é apenas o zero. Claro que você pode falar, seja x pertencente à interseção.
Então, o x pertence a E e o x pertence a F. Se o x pertence a E, o x é zero ou negativo, ou menor que zero. E como esse x pertence a F, o x é maior que zero, ou o x é igual a zero. Mas se o x é negativo, ele não pode pertencer à interseção, porque você não tem nenhum valor negativo em f. Então você descarta. Mesma coisa é se o x é positivo. Se o x é positivo em f, não faz sentido porque ele tem que estar em e e o e não tem nenhum valor positivo. Logo, só resta x igual a zero. É o único valor que tem, é o único valor que faz sentido que tem nos dois. Enfim, você poderia escrever isso, mas aqui é interseção de reais, de intervalos, é bem tranquilo aqui mesmo. É isso aí. Então a primeira parte aqui já foi, ó. Mostre que a interseção dá zero e faça a imagem direta da interseção. Quando a gente vai calcular o f de E inter f, ele está perguntando assim: esse conjunto é formado apenas pelo zero. Quando a gente coloca zero aqui, zero ao quadrado dá zero. Então, quem que é a minha imagem direta dessa interseção? Só pode ser o próprio conjunto zero, claro. Porque o que que é a imagem direta? A imagem direta é um conjunto que está contido no meu contradomínio, onde todo x do domínio, ou do x, no caso aí da interseção, faz com que o f de x esteja lá no contradomínio. Mas aí, no caso, a interseção é unitária, só tem um valor zero. Como o f de zero é zero, o f dessa interseção dá apenas o conjunto zero, bem tranquilo, tá? Então, agora aqui ele pede, ó, enquanto, mostre que a interseção é zero, mas observe que o f de E não é zero, o f de F não é zero. E aqui é bem tranquilo, porque assim, ó, nós estamos olhando para valores o E é de -1 a zero. Então nós estamos olhando aqui, ó, bolinha fechada, vai até o zero. Quando você olha para a sua imagem, esses pontos fazem com que eu obtenha, né, esse gráfico, mas as suas imagens a gente está olhando para o eixo Y, então faz com que eu obtenha o intervalo 0 e 1 como imagem direta pro E, pro E. Só que se a gente olhar pro F, o F é do 0 a 1. Só que também faz com que nós tenhamos aqui, ó, a mesma imagem direta, né? Então é bem tranquilo. Ou seja, o f de E, de fato, é o igual ao f de F, que é o intervalo fechado 0 e 1. É a imagem direta. Então, beleza. Portanto, a interseção, o f da interseção, é um subconjunto próprio dessa interseção. Claro, porque assim, quem que é o meu f de E interseção F? É apenas o zero. E é um subconjunto do f de E interseção f de F. Sim, é um subconjunto. E é um subconjunto próprio, porque aqui é o zero apenas, enquanto que é o f de E é o zero 1, que é o f de F é o zero 1. Qual é a interseção deles? É o próprio zero 1. Então é um subconjunto próprio, não é igual, tá certo? Então, o que acontece se o zero é deletado dos conjuntos E e F? O que que acontece? What happens if zero is deleted from set? O que que acontece se o zero for tirado daí? Se o zero for tirado daí, cara, aqui nós temos uma interseção vazia, porque não tem o zero, só que o vazio, o f de vazio é vazio, claro, né? Só que o vazio está contido em qualquer conjunto, o resultado continua o mesmo. O resultado continua o mesmo, só que aqui a gente teria que pegar, e aqui a interseção seria aberto, daria a mesma coisa, tá? Daria tudo a mesma coisa, só que aqui a interseção seria vazio, o f de F seria aberto em zero, fechado em um, a interseção continuava aberta em zero, fechado em um, e aqui seria o conjunto vazio contido, também continuava sendo um subconjunto próprio, tudo de boa. Beleza? Então é isso. Esse foi o exercício 10. Exercício 11, será que eu passei? Não, exercício 11 eu não pedi, né? Então vamos lá, vamos fazer o 11. Então vamos lá. 11. Eu quero cortar aqui. O 11, 12, né? Tá, vamos deixar o 12 bom, vamos lá. O 13 também, né? 11, 12, 13. Então vamos lá. Então se tem aqui o 11, como é que vai ficar? Seja F em E, F como no exercício 10, seja F, E e F como no exercício 10.
Encontre os conjuntos e. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Então vamos aproveitar, né? Peraí, peraí, peraí. Vamos aproveitar. Vamos voltar aqui. Vamos dar um Ctrl V. Vamos aproveitar isso aqui, né? O que que ele está falando aqui, ó? 10 deixa aqui assim, bem pequeno. Tá, tá de boa. Seja f e e, seja a função f, que é x ao quadrado, e f como os intervalos, menos um, zero, zero e um, né? Como no exercício 10. Encontre os conjuntos de diferença e mostre que não é verdade que f de e menos f está contido em f de e. Nós provamos, né, que a imagem direta da interseção de dois conjuntos está conjunto na interseção das imagens diretas, né? E aqui ele está falando, mostra que não é verdade que a imagem direta da diferença desses dois conjuntos não é a diferença das imagens diretas. É isso que ele está dizendo, né? Isso aqui é um contra-exemplo. Então, o 11, tá, pessoal? O 11 é isso aqui. Só que o que a gente tem que fazer? O E menos F. Quem seria o E menos F? Ó, do 11, quem seria o E menos F? O E seriam todos os elementos que estão em E, menos os que estão em F. Então, você tem aqui o menos um, tá certo? E o zero você tira, é aberto. Tudo bem? Aí eu quero calcular a minha imagem direta de E menos F. A imagem aberta de E menos F, a gente já sabe que fica o intervalo aberto em zero, fechado em um. A gente já sabe isso. Beleza. Que foi a nossa discussão quando o zero saiu do conjunto. Tá. Agora ele quer o f de E menos f de F. O f de E é o zero um, o f de F é o zero um. Agora, quem que seria a diferença de f de E e f de F? Ora, se eu tenho zero um e subtraio zero um é vazio. Então, isso aqui é verdade? Não é verdade, porque o vazio que está contido no zero um e não esse zero um que está contido em vazio. Então, a 11, de boa, tá certo? A 12. Mostre que esse F de A em B e E e F são subconjuntos de A. Então olha só que interessante, ele está brincando e discutindo, né? Algumas coisas. Então, no 11, ele mostrou que ele deu um exemplo. Ele tá fazendo uma teoria nesses exercícios, né? Ele está falando, ó, a diferença, isso aqui não é verdade. Então, isso aqui é um contra-exemplo. Então, isso aqui não é verdade. Isso daqui já é verdade, ó. A F da interseção é um subconjunto da interseção das imagens diretas. Só que é só inclusão, não é igual, é inclusão. Agora aqui, ó que interessante, tem uma igualdade. E é para mostrar isso, tá certo? Então vamos lá. Vamos mostrar esse 11 já foi, né? Então vamos para o 12 aqui, ó. O 12, ele está falando o quê? Para você mostrar dados os subconjuntos, mostrar que F da união. Aqui é o seguinte, né, pessoal? Aqui é a imagem direta. Então, o que que seria a imagem direta? Então, vamos lá. Você tem aqui o conjunto A, você tem aqui o conjunto B, tá certo? Aí você tem, sei lá, deixa eu desenhar aqui. Você tem aqui o conjunto E, e aí você tem aqui o conjunto F, que inclusive pode ser vazio a minha interseção, tá? Pode ser vazio, tem o conjunto F. Aí ele está falando da interseção. Você tem aqui uma interseção E interseção F, tá certo? Tá aqui, E interseção F. Aí você substitui, aí o que, tá. Aí aqui nós temos uma imagem direta F de E. Nós temos aqui uma imagem direta F de E. E nós temos também uma imagem direta F de F, tá certo? E aqui ficamos com a interseção, que seria da F de E unido com a F de F. E ele quer dizer nessa igualdade que justamente se eu pegar essa interseção, que é E interseção F, e eu jogar lá na minha aplicação, né, F, eu vou obter justamente isso, que é justamente seria o meu F de E inter F. Quer dizer que vale essa igualdade, né? Vale essa igualdade. Inter não, né? União. Pensando na Inter, estou fazendo errado, né?
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A interseção não, a interseção não. Ele está pensando na união. E na união, sim, claro, é bem tranquilo. Faz sentido, né? Ele está pensando na união. Então é claro que se eu pegar o E unido com F e calcular o F de E unido com F, isso tem que, pelo menos faz sentido aí, que é igual à união, né? A imagem direta da união de E com F é a união das imagens diretas, né? Então você toma um Y nessa imagem aqui, ó. Tipo, seja pode ser um f de x, um y, sei lá, tanto faz. Então, demonstração, eu não vou escrever bonitinho, né? Senão, ó, já deu 11h55, eu tenho 5 minutos e eu tô no 12, queria ir até o 16. Então, ó, tome f de x pertencente a f de e unido com f, tá? O que isso quer dizer? Vamos pensar na definição, tá? Vamos pensar na definição apenas, ó. A definição disso aqui é o quê? É que o f de x pertence ao conjunto B, tal que o seu x pertence a justamente a união, e união com f. Só que isso quer dizer o quê? Que o f de x pertence a B, tal que o x pertence a E, ou o x pertence a F. Então, é algo assim. O meu f de x está no meu contradomínio com x em E ou com x em F. Então, não importa muito. Quer dizer que o meu f de x está no meu contradomínio com x em E, ou, se preferir, o meu f de x está sim no contradomínio com x em F. Ou seja, isso aqui é a definição da imagem direta de f de E, isso aqui é a definição da imagem direta de F. Aqui seria F de F. Eu já estou com sono, cara. E é isso. É, Mesma coisa, se o Y está nessa união, se o Y está nessa união aqui, quer dizer que o Y está em F de E ou o Y está no F de F. Mas se o Y está no F de E, existe um X em E, tal que F de X, né? É, existe um X em E, e aqui é a mesma coisa. Se esse F de X, esse X está em F, então o X está na união. Eu acho que é bem tranquilo. Isso aqui já foi, já provou, se somente C, é bem de boa. É o raciocínio igual. A 13, a 13 vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, tá? Eu acho que eu vou parar aqui. Eu realmente estou cansado, tá bom? Deixa eu ver aqui quantos faltam. Faltam muitos? Faltam muitos, né? É, falta muitos. Puxa vida, cara. É, tudo bem, vai. Então, isso aqui foi a da união. E da interseção? Da interseção, por que você garante que está contido? Você garante que está contido por quê, né? Considere o f de x pertencente, tá, a esse conjunto aqui, ó, f de e interseção f. O que que é esse conjunto? São todos os f de x pertencente a b, tais que o x está na interseção. O x está na interseção de e com f. Então, é uma certa imagem f de x em b, tal que o x está em e o x está em f. Ou seja, você sabe que é alguém lá no f de x, onde o x está em e e o x está em f. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que esse f de x, ele é um f de x comum, né? É um f de x comum para quando o x é um f de x do b para quando o x está em e também é o mesmo f de x do b, mas para quando o x está em f. Isso, em outras palavras, diz que esse f de x está na interseção, né? Então, isso aqui seria o conjunto justamente interseção. Aqui eu estou fazendo um abuso de notação, tá? Em todos os exercícios eu posso discutir em aula como ficaria uma redação desse tipo. Mas aqui, ó, já a imagem direta do E, isso aqui já é a imagem direta do F. Então você tem aqui o F do E, interseção F do F. Então o F de X ele meio que está aqui. Tranquilo? É, só fiz um abuso para ser mais rápido, mas o raciocínio é esse. A mesma coisa vai ser o exercício 13, tá? Deu meia-noite. Deixa eu já ir para o próximo.
Caramba, cara, eu pensei que ia dar uma hora. Isso aqui deu mais de uma hora. Exercício próximo é o 13. Qual que seria o 13 aqui, ó? O 13 é o seguinte: mostrar da imagem inversa, né? Ó, cara, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Você pode pensar, ó, é a mesma coisa. Então, a imagem inversa o pessoal tem mais dificuldade, né? Mas é a mesma coisa. Você tem aqui ó, o A, você tem aqui o A, você tem aqui o B, tá certo? E você tem aqui, por exemplo, um conjunto G, e você tem aqui o conjunto H. Eles estão em B. E aí você olha para suas imagens inversas. Então aqui você tem um F a menos um de G e aqui você tem um F a menos um de H. Qual que é a definição então do F a menos um de G? São todos os meus são todos os meus x do domínio, tais que o são todos os meus x do domínio, tais que o meu f de x está no conjunto G. E a mesma coisa seria para o H e etc, né? Então, seja um X pertencente, por exemplo, a esse cara aqui, ao F a menos um de G unido com H. O que isso quer dizer, F a menos um de G unido com H? Olhando para a definição, é um X do meu domínio, onde a minha função f de x pertence ao f de G unido com H. Ops, 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 ops. Eu estou já ficando. O f de x pertence ao g unido com h. Então quer dizer que é um x do domínio, onde o x está lá no g ou está no h. Então não importa muito. São todos os meus x do domínio, tais que meu f de x ele está pertencendo a g ou o meu f de x ele está em h. Então, você tem aqui uma clareza que o x está no domínio, de modo que o f de x está pertencendo ao g, ou, tá, unido, tá, vamos já colocar assim, o x está no domínio, de modo que o f de x está no h. Isso é o quê? Isso quer dizer que essa definição aqui é justamente a f a menos um de g unido com a f a menos um de h. E a mesma coisa, se o x está na união, quer dizer que se o x está na união das imagens inversas, quer dizer que o x está aqui ou o x está aqui. Mas o f de x, né, são o x do domínio que o f de x está em G ou que o f de x está em H. Mas se o f de x está em G ou o f de x está em H, então o f de x está na união do conjunto G unindo com H. Então, é, isso já é a definição da imagem inversa da união. Então, é bem tranquilo, bem tranquilo. Agora, da inversa, seria a mesma coisa, tá? Seria a mesma coisa, ó. O f menos um de a interseção H, quer dizer que o x está em A, e f de x pertence à interseção, quer dizer que pertence a E. Então, assim, são x do domínio em que o f de x pertence a G e H. Ou seja, são x do domínio que o f de x está em G em intersecção com H, porque eu estou pensando justamente na interseção, tá certo? E isso é justamente o que é a interseção das imagens inversas. Então, é bem tranquilo aí, tá? É bem tranquilo mesmo. Vamos, acabou, né? Nossa, cara, tô cansado. Puxa vida, cara. Às vezes eu me acho bobo em fazer isso, né? Porque isso aqui era para os alunos fazerem, não para mim, né? Tá certo? Mas vamos lá. Então vamos acabar aqui. Aqui tem o 14. 14, cara, eu acho que eu pedi para fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui nas folhinhas. O 14 eu pedi para fazer. Então, mostre que a função f é uma função bijetora. Então, esse aí vocês vão fazer. Então, a 15 é o seguinte: para A e B pertencem, com A menor que B, encontre uma bijeção explícita de A em B, onde B está em 0 e 1. Isso aqui é bem tranquilo, né? Você tem aqui, por exemplo, um conjunto A e aqui um conjunto B. Deixa eu pensar aqui, ó. Aqui nós temos o A, aqui nós temos o B. O A é esse A aqui até B. E aí seria isso aqui. Esse é o A. Isso aqui seria a reta numérica, a reta real. E o B estaria aqui no zero
estaria no um. Então eu tenho que fazer com uma bijeção. Então eu vou pegar o A levando para o A e eu vou pegar o B levando para o 1, tá certo? Então isso aqui é o quê? É uma função afim, né? Eu posso fazer uma função afim. É, se a gente pensar em escalas termométricas, você pode colocar um certo y aqui, um certo x aqui, você faz y menos a e b menos a. E, bom, vamos fazer do jeito que a gente conhece, tá? Mas quando a gente faz aquelas escalas termométricas na termometria, lá na física, a gente está fazendo nada do que uma equação da reta, né? Nós estamos atribuindo um ponto de fusão para um ponto de fusão, um ponto de ebulição para um ponto de ebulição, e qualquer temperatura aqui intermediária correspondendo a uma temperatura intermediária aqui. A gente faz uma reta. Então, no fundo, é o que a gente está fazendo aqui, ó. Vamos pensar numa tabela que você tem aqui x, tem aqui y, e aí vamos pensar que o meu x é o A, e aí está levando para o zero, o meu x aqui é o B, e está levando para o 1. Então, vamos pensar no coeficiente angular m como y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, o coeficiente angular m vai ser 1 menos zero dividido por b menos a. Isso me dá 1 sobre b menos a, tá certo? Esse é o coeficiente angular. Aí a gente pode usar o ioiô xoxô, pode usar qualquer coisa, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, e eu vou usar o ponto a e zero. Então vai ficar y menos zero igual ao m, que é 1 sobre b menos a, vezes o x menos o a. Então, y menos zero é o próprio y. Então, aqui eu tenho x menos a dividido por b menos a. Isso é uma função, tá? Essa função explícita, ela é bijetora. Aí nós tínhamos que provar, mas isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau, né? Então, isso aqui é o y igual a 1 sobre b menos a vezes x, e menos o a dividido por b menos a. Então, isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau que a gente já sabe que ela é injetora e ela é sobrejetora. Claro que a gente poderia provar. E como é que você prova? Você, para mostrar que é injetora, você pega duas imagens iguais, y1 igual a y2, e mostra que seu x1 é igual a x2. Então, se y1 é igual a y2, essa parte do termo independente já vai cancelar. E aí você vai ter 1 sobre b menos a x1 igual a 1 sobre b menos a x2, onde 1 sobre b menos a vai cancelar. É claro que o b menos a é diferente de zero, mas aqui não tem problema porque o A é diferente de B mesmo, porque o A é menor que B. Então não tem problema com divisão de zero, está tudo certo aqui. E para provar que ela é sobrejetora, você pega um Y, pensa, seja Y igual a Y, seja Y igual a um C, certo? Aí quem é o X que vai nele? Aí você isola. Então, dado um C, eu tenho C vezes B menos A, aí depois eu tenho uma adição com A. Então, não importa qual que seja o meu Y, eu sempre consigo um x que vai nele. Você só tem que ajustar, falando que o y está entre 0 e 1 e verificar se o x vai ficar entre A e B. Mas vai ficar, é um bom exercício para fazer aí, tá? O que eu comentei de temperatura, né, que se você tomar aqui, por exemplo, um x aqui, um y, você pode fazer simplesmente x menos A, assim como B menos A, é igual a y menos zero, assim como o menos zero, né? E essa conta aqui, ó, y menos zero dá y e 1 menos zero dá 1. Então vai ficar o y igual a x menos a sobre b menos a, que é justamente o que a gente já tinha encontrado. Isso daqui que a gente faz bastante lá nas escalas termométricas, escalas graus Celsius, graus Fahrenheit, etc., que nada mais é do que uma equação da reta. Então, basicamente é isso, tá? É isso. Então já foi a 15. Então, para a gente encerrar aí, ó, a 16 ele fala para dar um. Isso foi a 15, né? 15. A 16 ele fala para dar um exemplo de duas funções f, g de r em r, tais que f seja diferente de g, mas as suas compostas, mais f bola g é igual a g bola f. Então, pessoal, o que que acontece é o seguinte: isso aqui eu posso explicar em aula com mais detalhes, ou se vocês podem tentar procurar mesmo, pesquisar, mas ele está querendo mostrar para você que existem funções que são diferentes, mas as suas composições, f bola g e g bola f, elas são iguais. Isso, em geral, se dá quando uma é a inversa da outra, tá? Porque quando você tem a inversa, você troca x por y, y por x. Então, quando você faz, por exemplo, f de f a menos 1 de x, você. Quer ver? Deixa eu, deixa eu abrir mais uma tela. Deixa eu pegar 16 e jogar. Opa, travou. Vamos cortar então, vai. Vamos cortar aqui, vai. Tô na 16, tá certo?
Então, se eu pegar 16 aqui, ó, o que que seria a inversa, né? Você tem aqui, pensa comigo, aqui você tem um conjunto A, pode ser o R aí, né? Você tem aqui o conjunto B, e aqui você tem um X associa a um certo Y, tá certo? A minha inversa é o contrário, para esse Y eu associo o X. Então, se eu calculo, por exemplo, f é menos um de x, só que esse f é menos um seria esse meio que o meu y, né? Pensando que na f é menos um, o meu domínio é o y. Então, o f é menos um de y vai me dar o x, né? Vai ficar um f de x. E é claro que o f de x, para esse x eu obtenho um y, e esse y é o meu f de x mesmo, né? Então, isso aqui me daria y como volta. Então, f de f é menos um de y, me daria o valor do domínio aqui, né? E se a gente pensasse no f é menos um de f de x, você sabe que isso aqui nada mais é do que y. Então eu estou perguntando quem é o f é menos um de y. Só que o f é menos um de y você sabe que é o seu x, né? Então volta também, né? Volta também. Então as funções que são quando você faz a composição f bola g e da identidade, f bola g de x e me dá o x, me dá a identidade, você garante que uma é a função inversa da outra, né? Claro, você tem que fazer o g bola f também, mas então aqui, por exemplo, se eu pensar numa função f de x igual a 2x, que é de R para R e polinomial do primeiro grau, é claro que eu posso pensar na minha inversa. Eu posso pensar na minha g de x como a minha inversa. O que que é inversa? O que é x vira y e y vira x. Então, se eu trocar x por y, ou seja, vai ser x sobre 2, tá certo? Então, essas funções vai ser um exemplo em que quando eu calcular f bola g de x, eu faço f de g de x, eu tenho simplesmente f de x sobre 2, que isso é 2 vezes x sobre 2, que vai me dar x. E se você calcular o g bola f de x, isso vai me dar g de f de x, que isso vai ser g de 2x, que vai ser o 2x sobre 2, que isso vai me dar x, vão ser iguais. Então, isso é um exemplo, você poderia pensar, né, em um outro, enfim, aí é só, aí fica a cargo do leitor. Então, eu vou parar aqui, pessoal, que já foi muita coisa. Aí os próximos 17, 18, 19 eu faço no próximo vídeo, faço amanhã. Aí se não der, eu faço depois de amanhã. Eu faço quando der, cara. Era para terminar meia-noite e 12. Eu tô terminando. Era para terminar meia-noite, tô terminando meia-noite e 12. E tô dormindo super pouco. São ossos do ofício, mas eu tenho que também entender que se eu não fizer, eu tô tranquilo, porque isso são exercícios para vocês fazerem, né? Mas eu prometi que ia fazer, então tá aí, tá feito. Indução é mais baba. Mas eu vou fazer a próxima aula os exercícios de indução também, tá? Então, um abraço aí, valeu, falou, tamo junto. Deixa eu desligar aqui agora, né?